A graça e a paz de Cristo. Seja bem-vindo ao dia 19 da leitura de Provérbios nesse mês de maio. Você sabe que maio começa com o feriado do Dia do Trabalho, que é o dia 1º de maio. Por essa razão, nesse mês, nós estamos estudando Provérbios na perspectiva do trabalho. E nessa linha, chegamos ao dia 19 desse propósito e por isso vamos ler Provérbios capítulo 19. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. E como no mês de maio nós também temos 31 dias, podemos fazer esse estudo dessa maneira, lendo um capítulo por dia de Provérbios. E é assim que estamos seguindo, e você que tem acompanhado esse estudo, esta série, tem extraído desse estudo a cada dia ensinamentos do livro de Provérbios para o seu negócio, para a sua carreira profissional, para a sua vida no aspecto do trabalho. E hoje nós vamos estudar a fundação da excelência. Se você quer ter um negócio de excelência, você precisa cuidar da fundação, do alicerce do seu negócio. E nós dividimos o estudo de Provérbios 19 em 5 blocos. Entrando no primeiro bloco, o seu negócio precisa ter integridade. A palavra integridade vem de íntegro. Íntegro significa inteiro. Você precisa ser por inteiro reto, por inteiro caminhar na legalidade, na licitude dos contratos, buscando sempre pagar todos os impostos, fazer o registro dos colaboradores, sempre honrar os compromissos que tem e fugir de todo o acordo que seja tortuoso para que você possa ter um bom alicerce e possa atingir a excelência. Então nós vamos ler os versos 1, 3 e 22. Vamos primeiro para o texto bíblico e depois voltamos para ler a visão teológica e a aplicação no trabalho. Entrando no texto bíblico, usamos a Bíblia na Almeida, Revista e Corrigida. Provérbios capítulo 19, verso 1 diz: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Esse verso diz que você deve priorizar a sinceridade. A palavra sinceridade vem de sincero. Sincero vem de sem cera. Quando um vaso está rachado, as pessoas tomam a cera e passam na trinca para esconder aquela imperfeição. A questão é que quando você pega aquele vaso que está com cera e coloca água nele, a água escorre por aquela trinca e a cera não consegue sustentar, suportar, aguentar o fluxo da água. Da mesma forma, quando nós buscamos o lucro mais alto, o faturamento mais elevado, sonegando impostos, deixando de fazer o registro dos colaboradores ou encontrando alguma forma de esconder algum tipo de rendimento com o propósito de aumentar o lucro, nós aumentamos o lucro, mas de forma desonesta, com rachaduras. E quando a fiscalização vem, nós acabamos perdendo a credibilidade no mercado. Então, melhor é o pobre, é melhor não ter a vantagem, o faturamento mais alto. É melhor não buscar aquele dinheiro
aquele lucro, aquele faturamento, se for de forma torta. É melhor não ter aquele faturamento, aquele lucro. Pobre é não ter aquele recurso. É melhor o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. O perverso de lábios é aquele que negocia o que está errado. Ele é perverso de lábios. Ele faz acordos, aceita subornos, mas ele é tolo. Por que ele é tolo? Porque quando ele for descoberto, ele vai ter um prejuízo muito grande. Muitas pessoas começaram a empreender, começaram a sonegar impostos, não pagaram direitos trabalhistas e depois, quando responderam a um processo, perderam seu negócio e ainda ficaram devendo, porque começaram errado. A integridade é o alicerce para a excelência do seu negócio. Verso 3. A estultícia do homem, estultícia significa tolice. Então, a tolice do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. O verso 3 está dizendo: aquele que faz a coisa errada, que age como tolo, que aceita o suborno, não paga os direitos trabalhistas, sonega imposto, ele perverte o seu caminho, ou seja, ele distorce, anda pelo caminho torto. E, quando ele tropeça, o seu coração se irará contra o Senhor. Ele fica com raiva de Deus. Ele fala: nada dá certo para mim, Deus não me abençoa, Deus não me ajuda. Não é que Deus não abençoe e que Deus não ajuda, é que a pessoa fez a coisa errada. E agora o versículo 22, que fala: o desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. Então, qual é o desejo do homem? É a sua beneficência. O desejo do homem é que o seu negócio dê certo. O desejo do homem é que ele consiga expandir o seu negócio. O desejo do homem é que ele consiga obter crescimento, prosperidade, enriquecimento do seu negócio. Só que o pobre é melhor do que o mentiroso. O que não tem o lucro, não tem o faturamento mais alto, não cresce, não prospera, porque ele prefere não manter-se na verdade, é melhor do que o mentiroso. O verso 22 está dizendo: mantenha integridade. Todo mundo quer ver o seu negócio crescendo, todo mundo quer se dar bem, mas nunca faça alguma coisa para aumentar o seu faturamento, para conseguir o lucro mais alto pela mentira. Porque vai chegar um momento em que você vai ser descoberto e depois a pessoa que faz isso, quando ela é descoberta, ela coloca a culpa em Deus. Ela fica com raiva de Deus. Ela fala: por que Deus não me abençoa? Deus está ensinando aqui na sua palavra, em Provérbios 19, que você deve fundar o seu negócio na integridade. Voltando agora para a primeira tela, que é o bloco 1, que fala sobre integridade na base. Nós lemos os versos 1, 3 e 22. O que vimos na visão teológica? Deus valoriza o caráter acima do status. Não importa que a pessoa diga: eu sou um empresário, eu tive um faturamento de tanto ou de tanto. Não importa. Deus valoriza o caráter acima do status. A tolice perverte o caminho. Então, aquele que é perverso de lábios, que é aquele que aceita o que é errado, ele é tolo. E a tolice perverte o caminho, desvia o caminho. Mas o sábio assume a responsabilidade e não culpa o Senhor por seus erros. Aplicação no trabalho. A ética vale mais do que o lucro rápido. Não envernize madeira podre. Assuma a responsabilidade por seus resultados em vez de culpar o mercado. Então, esse é o primeiro fundamento, o primeiro alicerce para alcançar a excelência, a integridade, a retidão. Sempre fazer a coisa certa. É melhor não ter o lucro, não aumentar o faturamento, manter-se como está,
do que querer avançar com o caminho torto, o caminho errado. Agora o bloco 2 fala sobre prudência e saber. Nós vamos ler os versos 2 e 21. Provérbios 19, aqui na Bíblia, no verso 2, diz que assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. O que o versículo 2 está dizendo? Que a alma, quando fica sem conhecimento, não é bom. Não é bom que a pessoa, na criação do seu negócio, ela faça as coisas sem conhecimento. A pessoa deve buscar conhecimento e ela deve ter prudência. Ela deve buscar sabedoria. Ela deve buscar entendimento. Quando fala de conhecimento, no versículo 2, a pessoa deve buscar conhecer o seu ramo de negócio. Ela deve ter sabedoria em tudo que ela faz. A sabedoria para criar o negócio, escolher o local, escolher o nicho de mercado que a pessoa vai trabalhar, saber escolher bem as pessoas, os colaboradores, criar métodos certos de atendimento dos clientes. A sabedoria é importante. Então o verso 2 está dizendo: assim também ficar a alma. Ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com seus pés peca. Quem faz as coisas com pressa não alcança excelência. É preciso ser prudente. É preciso ter paciência. Às vezes a pessoa fica afobada, ela quer abrir logo o negócio. Pense bem, estude o mercado, converse com pessoas experientes, busque conselhos a respeito do assunto antes de se aventurar. É preciso fazer as coisas com conhecimento, com sabedoria, com prudência. Muitas pessoas abrem o negócio, investem muitas vezes o acordo que receberam do trabalho e perdem tudo por falta de prudência, falta de estruturação, falta de conhecimento. Aquele que se apressa acaba não alcançando excelência. Aquele que se apressa peca. Pecar significa errar, significa falhar. Aquele que se apressa acaba falhando, acaba fracassando. Agora o verso 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então veja, as pessoas colocam muitos planos, muitos propósitos no coração, mas o conselho do Senhor permanecerá. E qual é o conselho do Senhor? Que você faça tudo com integridade, que é o primeiro bloco que nós lemos, os versículos 1, 3 e 22. E agora, nesse segundo bloco, que você faça tudo com prudência, que você faça tudo com direcionamento de Deus. Se você fizer de acordo com o que os ensinamentos aqui que nós estamos estudando em Provérbios ensinam, então você permanecerá. Voltando para o slide, então, o bloco 2 fala de prudência e saber. Nós lemos os versos 2 e o 21. A visão teológica é que o zelo e pressa sem direção tornam-se pecado. Se a pessoa tem zelo, ela zela demais em fazer uma coisa e ela faz com pressa, sem direção, isso acaba se tornando pecado. O ativismo não substitui o conhecimento. Então não adianta a pessoa falar assim: eu estou fazendo muitas atividades. Mas se está fazendo muitas atividades sem conhecimento, não chega a lugar nenhum. A soberba faz planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Então o coração do homem faz muitos planos, mas quando ele pensa que ele sozinho, sem conselho, sem prudência, resolve, ele tropeça. Aplicação no trabalho. Meça 2 vezes e corte uma.
Então nós estamos usando sempre a comparação do marceneiro nesse mês de maio. Quem está acompanhando a série sabe que nós estamos usando como metáfora, como modelo de comparação, o trabalho do marceneiro, porque Jesus era marceneiro. Ele trabalha em nossa vida detalhadamente, querendo nos aprimorar. E no trabalho da marcenaria é melhor você medir 2 vezes e ter a certeza do corte e cortar uma só. Então a afoiteza, a pressa, sem planejar, queima material e tempo. Como nós dissemos, tem muitas pessoas que pegam seu acordo e se aventuram no negócio, sem prudência, sem saber. Então alinhe sua estratégia de carreira sob a soberania absoluta de Deus. A soberania absoluta de Deus é você observar o que a palavra de Deus ensina. Por isso, essa série de provérbios e trabalho ajuda, porque ela vai trazendo os princípios, os fundamentos, os alicerces para que você possa ter um negócio guiado pela palavra de Deus. Tenha prudência antes de abrir um negócio. Busque o saber. Busque conselhos, conhecimento e também busque em oração a direção de Deus. Porque a palavra de Deus, ela permanece, ela prevalece. Se Deus está na sua frente, se você escuta os conselhos, se você observa a integridade que nós vimos no bloco 1, se você busca o conhecimento, a sabedoria, como nós lemos aqui no bloco 2, e você segue os outros ensinamentos de todo o livro de Provérbios, aí a palavra de Deus prevalecerá. Agora vamos para o bloco 3. O cupim da preguiça. Vamos ler os versos 15 e 24. Provérbios 19, versículo 15, nos diz assim: a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. Então, a pessoa que vive na preguiça, ela procrastina. Ela não faz tudo o que tem que ser feito. Ela dá desculpas. Quem cai na preguiça não tem como prosperar. Falando de preguiça, vamos entrar aqui no texto de Provérbios, capítulo 6. Aqui em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 6, nós lemos: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. 7, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador. 8, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então nós vemos aqui que a formiga não tem chefe. Tem pessoas que só trabalham sob pressão de um chefe. Todo aquele que quer empreender, que quer abrir um negócio, não pode ser preguiçoso. Não pode ser uma pessoa que depende de alguém para lhe cobrar os resultados. A pessoa tem que colocar pressão em si mesma. A pessoa que quer empreender tem que ser a pessoa que acorda e já diz: eu vou fazer isso, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E ela coloca uma lista e ela realiza. Não pode ser uma pessoa que fica de braços cruzados, que faz um pouco e depois para. Tem que ser uma pessoa que põe pressão em si mesmo, em si mesma. A formiga ela faz isso. Ela não tem chefe, ela vai e faz o que tem que ser feito. Agora o versículo 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? 10. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando. Tosquenejando significa cochilando. Um pouco encruzando as mãos para estar deitado. 11. Assim te sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como homem armado. Os versos 9 ao 11 falam que o preguiçoso fica na zona de conforto. Ficar deitado, ficar no sono,
tirando o cochilo, fala a respeito de lugar confortável. Então a pessoa muitas vezes fica acomodada. Uma pessoa que é acomodada não tem como trabalhar com o empreendedorismo. O empreendedorismo exige que a pessoa coloque pressão em si mesma e que ela faça o que tem que ser feito no tempo certo. A pessoa que quer zona de conforto, ela não tem como prosperar. É preciso fazer e lançar-se nos desafios. Agora vamos para Provérbios, capítulo 24, e vamos ler os versos 30 ao 34. Também fala de preguiça. Verso 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. 31. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. 32. O que tendo eu visto, o considerei. Significa, olhei para aquilo e fiquei pensando, e vendo recebi instrução. Veja que o versículo 32, ele mostra que o sábio aprende vendo a desgraça do outro. Ele passou pelo campo do preguiçoso, ele viu que a parede estava derrubada, ele viu que estava tudo cheio de urtigas. Aí no verso 32, o que tendo eu visto, o considerei. Ou seja, eu olhei e fiquei pensando. E vendo, eu recebi um ensinamento, uma instrução. Qual é a instrução? Verso 33. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. 34. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então aqui mais um capítulo, o 24, que fala sobre a preguiça. Aquele que fica na zona de conforto, aquele que não se dispõe a fazer o que tem que ser feito, acaba na pobreza, acaba passando necessidade. Não tem como prosperar com a preguiça. Retornando para Provérbios capítulo 19 e repetindo a leitura do verso 15, a preguiça faz cair em profundo sono. Aquele que se entrega para a preguiça, ele cruza um pouco os braços, dá uma cochilada, se acomoda um pouco e, quando vai ver, o preguiçoso cai no profundo sono. Ele cai no comodismo total e a alma enganadora padecerá fome. A alma enganadora é o preguiçoso engana a si mesmo. Ele fala, depois eu faço. Está se enganando a si mesmo. A alma enganadora padecerá fome. A pessoa não pode se enganar. A pessoa tem que tomar consciência e dizer, eu vou colocar pressão em mim mesmo. Eu vou me lançar no desafio. Agora o verso 24. O preguiçoso esconde a mão no seio. Ele enfada-se de a levar à boca. O que o verso 24 está dizendo? Ele coloca a mão no seio. Ele tem preguiça de pegar a mão e fazer o que tem que ser feito. Ele tem preguiça de levar a mão até para pegar a comida e colocar na boca. Em outras palavras, o preguiçoso não faz o que tem que ser feito. Com preguiça, ninguém chega a lugar nenhum. Então, um fundamento para a excelência é o trabalho, a diligência, a dedicação, o empenho, a pressão que a pessoa coloca em si mesma. Sem isso, não tem como dar certo. Voltando aqui para o slide do estudo de hoje, no bloco 3, nós estamos tratando do cupim da preguiça, versos 15 ao 24. Por que nós falamos do cupim? Como nós estamos trabalhando na figura da marcenaria, uma madeira que está cheia de cupins não serve. Então a preguiça é como o cupim, que vai levando a força do trabalho. Visão teológica. O labor humano é um mandato de dignidade.
A preguiça é um torpor espiritual que incapacita o homem de usufruir da provisão disposta à mesa. Aplicação no trabalho. Ferramentas paradas enferrujam e perdem o corte. Não estacione na profissão. A passividade gera estagnação de mercado e escassez financeira. Então, quer ser um médico e não quer estudar para o vestibular? Não tem como. Quer ser um advogado, não está disposto a gastar muito tempo lendo livros para conhecer as leis? Não tem como. Quer ser um marceneiro, mas deixa as ferramentas paradas, não quer ficar ali horas estudando como medir as peças e aperfeiçoar as habilidades para fazer o corte certo da madeira, buscar novos equipamentos, novas máquinas para fazer um trabalho melhor? Não tem como. O labor humano é um mandato de dignidade. O trabalho humano dá dignidade para o trabalho, para a pessoa. A preguiça é um torpor espiritual que incapacita o homem de usufruir da provisão disposta à mesa. Deus traz a provisão a todos. Deus tem provisão para todos. Mas todo aquele que quer excelência tem que criar um bom fundamento. E o fundamento é o trabalho. O fundamento é usar habilidade. O fundamento é desenvolver novas habilidades. Afiar as ferramentas, os talentos, as capacidades para poder avançar. Agora vamos para o bloco 4, que fala sobre justiça e generosidade. Nós vamos ler os versos 4, 6 e 17. Provérbios capítulo 19, verso 4. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Então, o verso 4, nós estamos falando sobre justiça e sobre generosidade. É justo, as pessoas que são ricas conseguem muitos amigos. As pessoas que são ricas espiritualmente, que buscam a Deus, elas conquistam muitos amigos, porque elas sempre estão cheias da presença de Deus. Então elas sempre têm uma palavra de fortaleza, uma palavra que ajuda o próximo. As pessoas querem estar perto das pessoas que têm riquezas espirituais. E as pessoas também gostam de estar perto das pessoas que têm riquezas de caráter, que têm riquezas da integridade, da diligência no trabalho. Então, a pessoa que tem riquezas, a pessoa que se preocupa em vestir-se de uma forma, da melhor forma possível, que procura construir bem a sua casa, que procura estudar, ter o saber, ter o conhecimento, a prudência antes de abrir um negócio, a pessoa que busca ter integridade, tudo isso são riquezas. As riquezas, no verso 4 aqui, as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Aquele que vive como pobre, quem é o pobre? Aquele que não busca Deus, vive o tempo todo vazio, vive o tempo todo reclamando, vive o tempo todo como vítima, vive o tempo todo colocando a culpa em Deus. Como nós lemos no primeiro bloco, a pessoa deve andar na integridade. O perverso de lábios, ele é tolo, e quando acontece alguma coisa errada, ele põe a culpa em Deus. É o versículo 3. Vamos voltar aqui no verso 3. A estultícia do homem perverterá o seu caminho. Estultícia é tolice. Então a tolice do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. No primeiro bloco de hoje, nós falamos sobre integridade. Nós lemos os versículos 1, 3 e 22. E nós falamos que a pessoa deve assumir a responsabilidade pelo que ela faz. Então aqui no 4, o pobre, ele faz o que é injusto. Ele não anda na integridade. Ele se afasta de Deus. Então o que acontece? Ele não prospera, vive reclamando, não tem sucesso no seu negócio. O pobre também é o preguiçoso.
Aquele que é o preguiçoso, ele também é pobre. Ele não tem a riqueza da dignidade do trabalho. Então, ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. Ninguém quer andar com a pessoa que não tem nenhuma palavra boa, nenhum conselho, mas só tem reclamações e só tem resultados negativos. Então, o verso 4 está dizendo que você deve ser justo. O que é justo? É aquele que anda no caminho certo. A palavra justiça, no contexto de Provérbios, significa aquele que é justo. E a palavra justo significa aquele que anda ajustado, colado, em obedecer à palavra de Deus, em honrar o que a palavra ensina. Isso é justiça. Então, nesse bloco, nós estamos falando sobre justiça e generosidade. Agora vamos ler o verso 6. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. O verso 6, ele reforça o verso 4. Muitos suplicam a face do príncipe. Quem é o príncipe? O príncipe é o filho do rei. Vamos dizer que o príncipe é aquele que é dono do seu negócio. Vamos dizer que Deus é o rei dos reis. Então, o príncipe é o filho de Deus. O príncipe é aquele que observa tudo aquilo que nós estamos estudando nesse mês em Provérbios. Aquele que é íntegro, aquele que anda na retidão, na correção, aquele que segue fazendo o seu trabalho honestamente. Então, muitos suplicam a face do príncipe, muitos querem falar com a pessoa que é bem-sucedida. O príncipe aqui fala a respeito do que tem riqueza, fala a respeito daquele que tem condição. E cada um é amigo daquele que dá presentes. As pessoas são amigas de quem tem presentes para dar. Presentes de um bom conselho, presentes de uma boa companhia. Isso são presentes. Então o verso 4 e o verso 6 estão dizendo: ande na justiça. Esse bloco fala sobre justiça e generosidade. Ande na justiça e você vai ser recompensado. Você vai receber Você vai ter muitos amigos. Agora o verso 17. É o 4, 6 e o 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Então, aqui no verso 17 está a questão da generosidade. Seja justo com você mesmo. Seja justa com você mesma. Busque fazer tudo para que você tenha riquezas espirituais, no conhecimento, na integridade, fazendo bem o seu trabalho, porque isso vai granjear muitos amigos, como nós lemos no verso 4. Como nós lemos aqui no verso 4, né? As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. E no verso 6, muitos suplicam a face do príncipe e cada um é amigo daquele que dá presentes, mas não despreze o pobre. Seja justo, siga na justiça, mas, verso 17, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Então busque ter a riqueza, ser uma pessoa rica. Isso é melhor do que ser pobre. Vai trazer muitos amigos, vai trazer uma vida mais feliz. Mas não esqueça do pobre. Não esqueça da generosidade. Não esqueça de estender a mão se alguém que está na pobreza quiser mudar de vida, estenda a mão. Ajude o pobre para que ele mude de vida. Se ele tiver vontade de mudar de vida,
Ajude ele, porque tem aquele que não quer mudança de vida. Mas, se você percebe que a pessoa quer mudar, quer fazer a diferença, então estenda a mão, se compadeça do pobre. Vindo agora para a tela do estudo do bloco 4, nós falamos de justiça e generosidade. Nós lemos os versos 4, 6 e 17. Qual é a visão teológica? A visão teológica é que a compaixão para com o pobre é vista por Deus como oferta direta a Ele. O Senhor se faz devedor de quem ajuda o próximo e promete honrar o benefício. Aplicação no trabalho. Rejeite o networking interesseiro. Use os frutos da sua empresa para impacto social. Abençoar o próximo protege os alicerces morais do seu negócio. Então aqui nós temos uma aplicação no trabalho. Você pode destinar uma parte do lucro, uma parte do faturamento da empresa para um impacto social, para uma ação social. Muitos empresários investem na compra de livros didáticos, investem no esporte, na construção de canchas para que crianças e adolescentes possam praticar um esporte. Muitas pessoas investem em atividades culturais, no balé, no atletismo, na natação. Outros investem na distribuição de alimento, na distribuição de bolsas de estudo de outros idiomas. Para ajudar outras pessoas também incentivam o reforço escolar no contraturno. Então, se você tem um negócio, invista, use o seu negócio, destine uma parte do seu lucro para ajudar alguém. Esse é o bloco 4. Isso traz um alicerce, traz um fundamento para o seu negócio servir como um braço da generosidade, um braço de Deus aqui na terra. Agora vamos para o bloco 5. Vamos estudar a disciplina e a mentoria. Vamos ler os versos 18, 20 e 27. Provérbios 19, versículo 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Então o verso aqui fala sobre a importância dos pais educarem os seus filhos. No campo dos negócios, fala a respeito dos pais treinarem os seus filhos para que possam assumir o seu negócio. Tem muitos pais que não treinam os filhos para que administrem o seu negócio e acabam não tendo nenhum sucessor para prosseguir no seu negócio. O verso 18, quando fala castiga teu filho enquanto há esperança, está dizendo, desde a infância, desde pequeno, eduque o seu filho para que ele esteja pronto para assumir o seu negócio. Mas para o matar não alçarás a tua alma. Se o filho, por acaso, errar algum momento, não corrija de forma severa. Tenha moderação. Agora o verso 20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Se o verso 18 fala que os pais são responsáveis pelo treinamento dos filhos, o verso 20 fala que os filhos, aqueles que estão aprendendo, devem ouvir bem o conselho. Então o 20 diz, ouve o conselho e recebe a correção, aceite a correção, procure saber da correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Então aqui nós estamos falando sobre a importância da disciplina. Agora o verso 27. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. O verso 27 está dizendo, pare, meu filho. Quando você escuta a instrução,
de se desviar das palavras do conhecimento. Se você escutou a palavra do conhecimento, siga na palavra do conhecimento. Então é muito importante ter disciplina e é importante ter mentoria. Os mentores são pessoas que trazem bons conselhos, são aqueles que têm treinamento, conhecimento a respeito do negócio e que devem ser ouvidos. Disciplina e mentoria são duas coisas importantes para a excelência. Voltando aqui para o slide, disciplina e mentoria, versos 18, 20 e 27. Então, qual a visão teológica aqui? A instrução sábia é uma herança contínua. Desprezar a correção ou rejeitar o ensino afasta o homem do conhecimento. O temor do Senhor resguarda a vida. Agora, aplicação no trabalho. Ninguém domina o ofício sem antes ser aprendiz. Escute profissionais experientes. No mercado, quem para de aprender decreta a própria obsolescência. Então, é preciso sempre aprender. É preciso ter disciplina e é preciso sempre estar envolvido com mentorias. Estudo, capacitação, treinamento. É isso que traz evolução. Isso traz excelência no seu negócio. Esses são os fundamentos para que você receba excelência, para que você tenha excelência no seu negócio. Então aqui, hoje, nós estudamos a fundação da excelência. Provérbios capítulo 19. No bloco 1, nós vimos a integridade na base e a responsabilidade individual nas falhas. Nós falamos sobre a importância da integridade e de assumir a responsabilidade pelos nossos atos. No bloco 2, nós vimos sobre prudência e o saber. Então, no bloco 2, nós falamos sobre a prudência, o conhecimento e o alinhamento com o propósito divino. Nós precisamos saber a respeito da vontade de Deus, precisamos buscar conhecimento também técnico no nosso trabalho. No bloco 3, nós falamos sobre o cupim da preguiça e os riscos da estagnação profissional. A pessoa que é acomodada, a pessoa que não faz o que tem que ser feito, ela corre o risco da estagnação profissional. No bloco 4, nós falamos sobre a justiça e a generosidade. E isso inclui a fragilidade do networking por interesse. Não faça aqueles contatos por interesse, porque nós lemos lá que muitos são os amigos daqueles que são ricos. Muitos procuram a face do príncipe, mas ao pobre até o seu amigo deixa. Nós lemos sobre isso no bloco 4. A justiça é andar pelo caminho da correção. Quando você anda na direção de Deus, você recebe prosperidade espiritual. Quando você busca ser justo, ser alinhado, ajustado com a palavra de Deus, você adquire riquezas. Mas é necessário ter a generosidade com o pobre. Como nós lemos, aquele que empresta ao pobre, empresta a Deus. E devemos ter cuidado com as amizades, os contatos que vêm apenas por interesse. E o bloco 5 nós lemos sobre disciplina e mentoria e a necessidade de aprendizado contínuo. É preciso ter um coração aberto, um coração ensinável, um coração disposto sempre a aprender. Agora nós vamos voltar para o texto bíblico de Provérbios capítulo 19 e vamos ler os versículos que ficaram avulsos, que não entraram em nenhum daqueles blocos que nós organizamos. Então, ficou faltando ler o versículo 5, que diz: a falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Isso fala a respeito de ética no trabalho. Aquela pessoa que
inventa fofocas e mentiras contra o seu colega de trabalho, é aquele sócio que prejudica o negócio. Então, a falsa testemunha, aquele que mente, não fica inocente. E o que profere mentiras não escapará. Não se envolva com fofocas e com mentiras. A mentira sempre acaba sendo revelada. E você que mente acaba sendo desmascarado e perde totalmente a sua credibilidade. Agora o verso 7. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. Busque ser uma pessoa que tem riqueza espiritual. Busque ser uma pessoa que não vive reclamando da vida. Viver como vítima é um estado de miséria. Viver como vítima é um estado de pobreza. Deus tem riqueza para todos aqueles que o buscam. Deus quer que você busque a Ele. Como nós vimos ali no estudo de hoje, é necessário que você trabalhe, que você corra atrás dos seus objetivos, que você tenha propósitos, que você se disponha a sair da zona de conforto, que você corra atrás dos seus projetos, que você tenha um coração aberto para o conhecimento, um coração ensinável. E isso vai mudar a sua vida. O texto aqui fala que aqueles que são justos, existem pessoas que são justas, que caminham com generosidade com Deus. Elas vão estar ali para estender a mão e ajudar você. Se você precisa de apoio, se você hoje não está em boa condição, procure pelos generosos, mas vá com disposição de trabalho, com disposição de buscar a excelência. Agora o 8. O que adquire entendimento ama sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. Então aqui o verso 8. Adquira o entendimento hoje. Ame a sua vida, ame a sua alma. E o que conserva, não só adquira, mais importante do que saber o que fazer, é conservar. É todos os dias fazer a coisa certa. O que conserva a inteligência achará o bem. O que usa palavras inteligentes, aprende e coloca em prática todo dia, vai achar o bem. Agora o verso 9. A falsa testemunha não ficará impune e o que profere mentiras perecerá. É a segunda vez que Provérbios 19 fala sobre a falsa testemunha. No verso 5 fala e aqui no verso 9 de volta. O que confirma, não ande fofocando, não ande inventando mentiras das outras pessoas, não faça falso testemunho contra ninguém. A mentira cai por terra e você perde a credibilidade. A mentira cai por terra e você perde a credibilidade. 10. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O 10 está dizendo, aquele que é tolo, aquele que não aprende, não tem como ele viver no deleite, não tem como ele viver na liderança, na direção. E muito menos o servo, muito menos o escravo vai dominar os príncipes. Os príncipes são aqueles que buscam o conhecimento, a integridade, o trabalho, a correção, a justiça, as riquezas, para terem conhecimento, terem relacionamento com Deus. Então, o servo, o escravo, aquele que é escravo de um vício, escravo da prostituição, da pornografia, da bebida, do cigarro, da preguiça, da mentira, da falta de integridade, aquele que é escravo disso não vai dominar os príncipes. 11. O entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. A pessoa que tem sabedoria, que tem entendimento, ela domina sobre a sua ira. Ela não sai por aí gritando, xingando, agredindo as pessoas. A pessoa que tem entendimento,
ela tem autoconhecimento, ela domina sobre as suas emoções. 12. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. O verso 12 está dizendo: você que é colaborador de uma empresa, o rei é o dono do negócio. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei. Quando o filho do leão, quando o leãozinho dá o seu grito, ele está com fome, ele está ali pronto para buscar a sua presa. Então, aquele que não faz o seu trabalho de forma correta acaba sofrendo a indignação do rei, a demissão, o rebaixamento, a advertência, a punição. Mas como orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Então, aquele que faz a coisa certa vai receber o bem do seu líder, do seu supervisor, ele vai receber a promoção, o aumento. Verso 13. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. Então o verso 13 está dizendo: corrija o seu filho, converse com a sua esposa. Aqui ele fala que é como uma goteira, você ter que conter uma mulher que vive reclamando. Então o verso 13 está dizendo que é uma miséria você ter um filho insensato e também é como uma goteira você lidar com uma mulher que vive reclamando. O verso 13 está dizendo: não seja sábio, busque conhecimento e não fique reclamando o tempo todo para não incomodar as pessoas à sua volta. Ao invés de reclamar, busque resolver o problema. 14. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Então você pode receber dos pais uma herança, mas um bom marido, uma boa esposa, você só recebe quando você busca em Deus. Verso 16. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Então, o que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. O 19. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Quem não tem domínio próprio? Quem vive irado? Quem vive perdendo o controle emocional, xingando, gritando, maltratando as pessoas em razão da falta de domínio próprio, da falta das suas emoções? O verso 19 está dizendo: deixa a pessoa isolada, deixa a pessoa pagar a consequência dos seus atos. Se você justificar essa pessoa, se você livrar ela, você vai ter que livrar de novo. A pessoa nunca vai aprender se ela não pagar as consequências do que ela faz, dessa falta de autodomínio, de autocontrole. 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Então, o temor ao Senhor é ter o respeito absoluto por Deus. Colocando Deus com respeito absoluto em primeiro lugar, você se encaminha para a vida. Quem tem temor ao Senhor ficará satisfeito e nenhum mal o visitará. 25. Fere o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao sábio e aprenderá conhecimento. Então, 25. Ele está dizendo: puna quem tem que ser punido, para que o simples veja e aprenda. Se você corrigir o sábio, ele vai aprender mais ainda. 26. O que aflige a seu pai ou afugenta sua mãe, filho é que envergonha e desonra. O verso 26 fala sobre honrar os pais, fala sobre o princípio da honra. Aplicando nos negócios, honre os seus mentores, honre as pessoas com quem você aprende. 28. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole iniquidade. Mais um versículo sobre testemunha falsa, testemunha que zomba da justiça. Então nós temos os versículos 5, 9, que falam sobre a falsa testemunha, e o 28, que é a testemunha de Belial, né? Ou seja, a testemunha do adversário, do diabo, ela zomba da justiça, e a boca dos ímpios engole iniquidade. O verso 28 está dizendo: se você conhece alguém que vive mentindo, que é
que vive fofocando, fuja dessa pessoa porque essa pessoa engole a iniquidade. Ela gosta de fazer isso. E o 29, preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. O verso 29 está dizendo que aquele que é tolo, aquele que é escarnecedor, que é zombador, certamente será desonrado, certamente receberá o castigo por ser assim, por fazer o mal. E com isso nós encerramos a meditação em Provérbios 19. Eu convido você a participar das próximas leituras e se você tem interesse em conhecer mais princípios de provérbios para as relações de trabalho, veja, acompanhe os vídeos dos capítulos anteriores de provérbios, desde o capítulo 1 até hoje, nós temos feito esse trabalho de estudar provérbios na perspectiva do trabalho. Vamos prosseguir até o dia 31 e vamos completar todos os 31 capítulos de provérbios. Deus abençoe grandemente, sempre, sempre amém.